Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber ele, que é tipo o Batman do violino. Durante o dia ele está ensinando pessoas a tocar violino e durante a noite está combatendo as injustiças como advogado, o professor Marcos Ozaki. Tudo bem? Tudo bem, Jean. Muito obrigado. Parabéns. Eu não esperava uma saudação dessa. Como foi a viagem até Cotia? Tranquila, no arzinho condicionado. Maravilhosa. Sensacional. E, professor Marcos Ozaki, para quem não conhece o senhor por qualquer motivo ainda, quais são as suas ocupações musicais e não musicais no momento? Uau! Atualmente, nas minhas ocupações musicais, eu me ocupo de dar aula. Uhum. Eu sou apaixonado por dar aula para, agora, bebês também. O senhor está dando aula para bebês? Para bebês, da gestação aos 3 anos de idade. Caramba! Eu tenho uma classe. Como que dá aula de música pro bebê durante a gestação? A partir do 4º mês, ele já tem ouvido. Então, na realidade, ele está participando passivamente. Uhum. É a mãe que está fazendo os movimentos, é a mãe que está escutando, é a mãe que está cantando, Uhum. é a mãe que está fazendo os ritmos. Uhum. Então, ele está nesse ambiente, assim, de ouvir música. E pra galera, às vezes, pode parecer meio surreal. Eu lembro em uma interação que eu tive, eu acho que em 2020, inclusive, também, com a professora Rafaela Piratello, que trabalha na sua escola, não? Trabalhava na sua escola, mas era nessa época ela estava trabalhando lá. Uhum. Ela mostrou um vídeo de um bebê que eu acho que não tinha nem 1 ano de idade ainda. E ele estava resmungando na altura da peça. E eu não lembro exatamente qual era a peça, mas, por exemplo, se fosse o Go Tell Auntie Rod, é como se ele tivesse... Sabe? E na hora que eu ouvi, eu fiquei assim, Não, como assim? Exatamente. Imagina o ouvido dessa criança quando tiver seus 3, 4, 5 anos. Cara, não, eu lembro que quando eu vi, eu fiquei em choque, assim, eu fiquei impressionado. Eu falei, não é possível. E é mais ou menos isso. É por aí, e às vezes e a gente usa o programa bilíngue, né? É em inglês as músicas, e algumas a gente faz em português. E os pais relatam que às vezes a criança está falando umas palavrinhas em inglês atrás, que às vezes na aula ela não está falando. Mas ela está observando tudo, de repente ela começa a fazer no carro, em casa, começa a falar umas palavras. Nossa, ele sabe! Caramba, que maravilhoso. É um mundo incrível, assim, e aí a gente começa do 0 aos 3. Pena que eu fiz o curso o CICE, né? O CICE, enfim, em julho do ano passado. Devia ter feito muito antes, assim, porque você... Entendendo como uma criança reage, etc., isso te dá elementos para a sua vida de professor, para adultos. É uma coisa incrível. E então o senhor dá aula para bebês agora? Para bebês, para violinistas, né? Crianças a partir de 3 anos. E acompanho até entrarem na faculdade, até um pouco depois da faculdade, etc. Que legal. E agora implantei o ensino coletivo. O José Márcio Galvão, nosso amigo, que a gente que fez o curso juntos. Exatamente. Né, em janeiro de 2020, o curso do Practicum. O Practicum, nesse Practicum foi só a elite, né? Estava lá o Jean de Oliveira. Távamos eu, o senhor, vamos ver se eu lembro todo mundo. José Márcio, senhor, por favor. Eu, você, José Márcio, Tatiane, não lembro se era Tatiana. O Irã. Quem mais? Aquele alto lá, o Fábio. Isso. É verdade, Fábio Almeida vai estar aqui em breve. Tem mais alguém que eu tô esquecendo? Acho que são 5 pessoas. José Márcio também. Porque eu lembro que foi 1 a mais porque eu consegui me infiltrar. Porque eu fiquei sabendo que ia rolar o Practicum enquanto eu tava fazendo o curso de livro 2. Então, todo mundo já tava inscrito. E aí eu peguei e manifestei pro Ed a minha vontade. Aí ele pegou e falou, você quer? Mas você quer mesmo? Custa tanto. Aí eu, quero mesmo. Então tá bom. Aí ele ligou na associação para abrir uma vaga a mais
E aí eu consegui fazer. Mas geralmente são 5, mas nessa turma acho que foram 6. E foi incrível, porque a gente viu você dando aula, você viu a gente dando aula, a gente viu a aula dos outros. A gente fez aquele pacto que a gente não pode falar nada. Exatamente. Mas eu descobri seu segredo. Brincadeira. Pra quem não sabe, existe a galera às vezes fica inventando que é pacto. Não tem pacto nenhum. É um acordo de cavalheiros que não se pode falar sobre a experiência dos demais professores. Se eu quiser, eu posso falar o que foi falado pra mim, mas eu não posso falar do que foi falado dos outros professores. Como cortesia de cavalheiros que estavam ali, todos os professores. Mas é bem legal. É um princípio ético, assim. Exatamente. Mas é interessante, porque por que a gente não pode falar? Porque não diz respeito a gente. o teacher trainer, né, o professor capacitador, a obrigação é dele entrar lá no seu fígado, descobrir onde é que seu pontinho mais fraco, aumentar ele. Trazer para amostra. Exatamente. E aí isso pode, né, trazer uma fragilidade que o professor que era. Né? Se ele faz o curso, de repente ele sai fortalecido e resolve aquele ponto. Né? Exatamente. Que maravilhoso. Então, professor para galera de violino. Isso, e aí fiz o curso do José Márcio ali naquela época também. Fiz, então, transformei todos os meus alunos, agora são coletivos. Do nível básico, 3 anos, até... E aí, eles têm as aulas individuais. Não tem aula individual. Não tem mais aula individual? É coletivo. A gente vai ter que conversar mais sobre isso depois. Aham. É todo mundo coletivo sempre. Todo mundo coletivo sempre. E o resultado que eu estou vendo, nos adolescentes, por exemplo, em crianças nem se fala, né? Mas entre os adolescentes, assim, mudou a significação para eles. Caramba. O estímulo muda. O adolescente precisa estar numa comunidade, precisa estar ali na sua trupe, precisa ver o outro adolescente enfrentando as mesmas angústias, as mesmas... Quão esquisitos eu sou, né? Quem se sente, né? Assim, assim, não só eu estou com essa dificuldade. No coletivo, todo mundo vê que está todo mundo com dificuldade. Exatamente. Você está vendo o outro ali que está fazendo uma facilidade. Exato. Não, então eu vou fazer também. Exatamente. Assim, é legal assim, que quando alguém tá fácil... Quando para alguém tá fácil, você se sente desafiado, fala, não posso ficar para trás. E quando você tá com uma dificuldade, você vê alguém com dificuldade, você fala, opa, não tô sozinho. Então, as duas coisas acontecem. Você se identifica com o outro, né? Estamos no mesmo barco. Então é isso. Então, nessa parte aí do violino, é isso que eu faço do violino. Agora estou tentando um pós-doc, vamos ver se der certo, depois te conto. Que legal. Na música, vamos ver se vai dar certo. Que legal. Estou com o projeto pronto e estamos aguardando os trâmites burocráticos. Mas juntando as suas duas formações ou só musical? Na minha outra formação, né? Estou falando da outra formação. Eu sou formado em Direito, né? Fiz minha faculdade em 91 e 95. Paguei a faculdade dando aula de violino. Caramba! Aí depois eu fiz meu mestrado, meu doutorado. Em Direito. Em Direito. Né? E aí eu descobri... Eu faço isso, né? Na minha profissão, de segunda a sexta, né? Em alguns horários eu encaixo a música. Caramba! Então o senhor ainda é bem ativo, tanto como advogado, quanto como professor de violino. Exatamente, isso. Eu acho isso impressionante. Quantas horas tem seu dia mesmo? Algumas. Mas assim, a gente consegue delimitar, tem uma equipe muito capacitada no escritório, enfim, um time maravilhoso de advogados e contadores que fazem o que precisa, a nossa área básica é tributário. Então tem um time maravilhoso, assim, e aí eu tenho tempo para fazer música, tenho tempo para dar aula de cici, para bebês, tenho aula para dar violino, enfim. Que maravilhoso. E aí, quando eu estava chegando em 2019, eu senti alguma coisa, porque os alunos estavam avançando de nível. E eu precisava ter conteúdo. Daí eu prestei vestibular e entrei. A Eliane Toqueixo me aceitou como aluno, né? Foi estudar violino, bacharelado em violino na Universidade de São Paulo, na USP. E aí me formei em dezembro do ano passado. Que maravilhoso, Fiz parabéns. Fiz meu de formatura, defendi meu TCC, que aliás foi maravilhoso ter estudado aquele tema. Qual foi o tema? O tema é como se tornar um violinista pleno. O que seria um violinista pleno? Violinista pleno entre aspas, né? Porque pleno é aquele, assim... O que me incomodava, e num curso que eu fiz uma vez, o livro 10, lá em Buenos Aires, um dos temas que me coube foi autonomia. Como que um aluno de violino desenvolve a autonomia
a ponto de um dia não precisar mais de professor. Como é esse caminho? Em algumas teses, e dissertações e TCCs, estão chamando de... Tem alguns já fazendo no Brasil sobre isso também, que eu já li, e alguns de fora. Nos Estados Unidos, muita gente faz sobre a autorregulação do estudo, a galera chama, em alguns lugares. Que é como eu identificar quais são as minhas questões e resolvê-las. Isso é tão interessante porque comecei a dialogar com os professores da faculdade. É um professor ligado à área de filosofia e educação, música e música. Indicou 2 livros fantásticos. O primeiro é Como Ensinar e Aprender Competências. Como ensinar e aprender competências, ok. De Zabala e Arnal. São 2 autores pedagogos assim, incríveis. E um outro livro dos mesmos autores, que é Métodos para Ensinar Competências. A hora que eu comecei a ler esses livros, assim, isso mudou minha mente assim, completamente. Porque esses autores dizem o seguinte: qual a finalidade da educação? Desenvolvimento pleno. Daí que veio o termo do título, desenvolvimento pleno. Não que um dia você vai ser pleno, não precisa, né? Não é pleno no sentido de estar pronto, é pleno no sentido de saber o que tem que fazer sem precisar de uma observação externa. Isso, mas de qualquer forma, até uma das orientadoras, né, uma das pessoas da banca, né, uma professora muito querida, ela falou assim: olha, eu entendi o seu pleno, é o sujeito estético. Ele é sempre estético, ele está sempre na mira, mas assim, não necessariamente é uma coisa real, porque a gente sempre precisa de uma orientação, de um professor, né? Na vida a gente está sempre, mas a gente tem uma plenitude de saber onde é que precisa, onde é que não precisa, etc. Qual tipo de professor que eu vou buscar para resolver esse problema específico? Exatamente, você consegue enxergar, né? E aí esse livro trouxe as competências gerais básicas, que é saber ser, saber conhecer, saber fazer e saber conviver. Tem que ter essas 4 competências gerais. E dentro delas tem as competências específicas. Que vai abrindo caixinha, dentro da caixinha tem caixinha, dentro da caixinha tem caixinha. Exatamente. Então tem desde a questão no saber ser. Eu acho que o saber ser é uma das mais incríveis. Não é porque você olha um violinista, um menino de 10 anos tocando com aquele jeito. Sabe, aquele... O que acontece com esse menino? A gente sabe que ele não nasceu assim. Ele não nasceu e alguém falou: vai tocar violino. Exatamente. O que ele tem? Ele sabe ser violinista. E o que é ser violinista nesse sentido? Para saber ser o que é violinista, você tem uma soma de atitudes, né, e comportamentos. Né? Você precisa ter atitude de violinista. E qual a principal atitude que eu acho que é incrível e que a gente vai esquecendo ao longo da vida? Né? A gente não esquece, não. A gente sabe que existe, mas a gente não faz. Vai ignorando. A capacidade de observar e imitar. Tudo começa na imitação. Aprender a arte de imitar. A gente chama aqui de primeira lei do aprendizado. Ah, que legal. Perfeito. Se você imita os grandes mestres, né? Ou alguém que você elege como um grande mestre, primeiro que você não vai conseguir imitar. Porque ele é uma pessoa e você é outra. Né? E segundo que você não imita só o gesto, você imita a atitude, você imita os coisas que estão por trás. Assim, a pessoa, às vezes. A pessoa, às vezes, tem que tomar certo cuidado. Tem que tomar certo cuidado, exatamente. A não ser que a pessoa... não vou nem citar nomes aqui, mas... enfim. A não ser que a pessoa tenha gravado um documentário na China. Aí se você não imita a pessoa. Exato. Então você tem que... então o saber ser envolve isso. Envolve também o saber conhecer, né? Como é que eu conheço novas técnicas? Como é que eu conheço as técnicas que eu estou usando? Como é que eu entendo, né, do meu som? Como é que eu sei fazer... Né? Um spiccato, um sutiã, uma técnica qualquer, uma afinação, uma mudança de posição, um vibrato, enfim. Olha, esse assunto tá muito legal. Segura aí, então, ser violinista e fazer. A equipe tá me olhando aqui, ó, porque falou que esse era o momento ideal para falar. Tá tão rica essa conversa, e acontecem conversas tão ricas aqui, que você tem que dar o joinha agora.
Então dá o joinha agora aqui no canal. E aí, se você não gostar, no final você tira. Mas já deixa o joinha aqui agora. E tem episódios novos, segunda, quarta e sexta, às 10h43 da manhã. E quem é membro tem acesso antecipado aos episódios. Então clica aqui em Seja Membro aqui embaixo. Então ser violinista tem que aprender a imitar. Exatamente. Aprender E aí depois vem o fazer. O que seria o fazer? Saber fazer, né? O que você tem que saber fazer como violinista? Você tem que saber se colocar na postura, você tem que saber... Depois, mais pra frente, a gente fala de usar o corpo, né? Porque a postura não é fixa, né? É um uso do corpo maravilhoso, né? Então tem todo um saber fazer, saber colocar a forma de mão, saber a afinação, saber a musicalidade, saber... E como que eu fico sabendo disso? Boa pergunta, né? O Zabala e Arnaldo desenvolveram 14 passos para desenvolver competências. É incrível. No segundo livro, Métodos para Ensinar Competência, eles colocam os 14 passos. Né? E o primeiro passo é estabelecer os objetivos. Né? Então, você primeiro tem que saber o que você precisa fazer. Né? Às vezes tem gente que está lá tocando e não sabe o que tem que fazer. Não sabe nem onde é para chegar. Eu costumo brincar, que eu adoro aquela brincadeira de esconde-esconde. Tem a pessoa que fica lá no pique contando, né? Conta até 20. E aí depois tem que procurar onde que estão as pessoas. E uma vez eu dei uma palestra sobre isso, e um reitor de uma universidade falou assim: você pode dar lá uma palestra lá na faculdade? Porque tem gente que fica escondido no pique e não sai do pique para procurar e tentar entender o que está acontecendo por aí, o que ela precisa fazer. Né? Então, essa brincadeira de esconde-esconde, eu uso ela para dar aula de tocar de ouvido. Né? Você vai na cozinha, não tá, você vai no quarto, aí você acha outro lugar debaixo da cama. Então, você tem que errar. Então, tem gente... Olha, calma aí, vamos ver se eu tô entendendo. Tem gente que tá lá no pique... eu conheço a música, mas eu não sei quais são as notas. Mas nem pegou no violino, não saiu do pique ainda. Exatamente. Não pegou no violino pra achar onde são as notas. Não foi procurar. Exato. Ou seja, você tá ouvindo a música, nossa, mas não consigo pegar de ouvido. Assim, você vai escutar, mas para pegar você tem que sair para procurar, tem que pegar um instrumento para ir procurar quais são as notas. E aí você vai procurar atrás de uma moita e de repente não vai estar lá, não é essa nota que você tentou agora. Não é essa corda de repente que você tentou agora. Tenta outro dedo, tenta outra corda. Exato. E aí, respondendo a sua pergunta, né? Como é que a pessoa sabe que ela precisa? Primeiro ela tem que abrir, enxergar o que tem no horizonte. O que as pessoas estão fazendo? Ela faz alguma coisa, deixa eu tentar. Tá difícil. Será que eu preciso de um professor? Né? E aí você passa por 14 passos, onde é a pesquisa, como é que eu resolvo isso. Então, e aí é interessante esse livro, Começando a Aprender Competências, que você não avalia só corre 14 etapas. Você tem que correr as 14 etapas. Na ordem das 14 etapas. Na ordem e sabendo que você está aprendendo a aprender. E para aprender precisa andar por aquelas etapas. Então, você tem que se assenhorear de cada uma daqueles percursos. Até você chegar no último, que é... Bom, agora eu vou fazer estratégias para memorização e etc. Mas você já passou por uma pesquisa extensa, viu como é que outras pessoas faziam na internet, no vídeo, pessoalmente. Escutou a gravação. Ouviu o seu professor, exatamente. Que maravilhoso. Então, é legal que o senhor está falando isso, porque para quem já participou a gente tem um treinamento gratuito para quem quer aprender violino, né? Parabéns. E aí a pessoa aprende do zero até a primeira música, a primeira melodia dela, dentro de 7 dias. E na segunda aula nós falamos geralmente, tá? Isso eu tô falando de agora para trás, os cursos gratuitos anteriores que a gente deu. Pode ser que eu mude e não vai ser mais isso. Mas até então, na segunda aula, nós falamos sobre os 4 passos infalíveis para aprender violino. E eu uso esse nome, 4 passos infalíveis para aprender violino, porque é um curso sobre violino. Mas, na verdade, são 4 passos infalíveis para desenvolver qualquer competência. Qualquer habilidade física, no caso. Não serve necessariamente para tudo. O primeiro passo é aprender a arte de imitar. E dentro de imitar, nós abrimos 5 caixinhas. Que é imitar a postura, imitar a mecânica, então como que funciona essa postura. Imitar a postura, imitar a mecânica, imitar a qualidade do som, imitar a afinação e imitar a musicalidade. Então são essas 5 coisas que a pessoa vai imitar. Então, e como que ela vai imitar isso? Tendo acesso à referência.
A gente passa uma lista de uma série de violinistas de referência e explica que existem 2 tipos... Quando alguém está aprendendo violino, existem 2 tipos de imitação. A imitação estética, que é como soa o violino, e aí eu preciso de referência de pessoas tocando com um bom som de violino. E você tem a imitação, que ela é do desenvolvimento do ouvido interno, de saber quais são as alturas e os ritmos do que você vai tocar. E aí você precisa de gravação específica daquilo que você vai tocar. Perfeito. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é pratique e registre. Que é no sentido da pessoa... seja lá o que ela está praticando, mesmo que seja postura, grava um vídeo, por exemplo, e registre. Esse passo é bem simples, é só isso. Não precisa fazer mais nada. O terceiro passo é ver, analisar e diagnosticar. Então você vai ver o vídeo, você vai analisar. Minha mão está assim, meu arco está assim, meu violino está para baixo. E você vai diagnosticar. Bom, se minha mão está assim, ela tem que estar assim. Se o violino está para baixo, tem que levantar. Se a cabeça está para frente, tem que ficar alinhada. Se você vai criar um diagnóstico. E o último passo, que é o mais importante de todos, consistência ganha de intensidade. Então, 15 minutos por dia vai fazer você ter uma evolução muito melhor do que 1 hora nos dias que você tiver vontade. Perfeito. Você foi em todos os pontos. Se a pessoa fizer isso, eu tenho certeza, vai aprender. E é mais ou menos nessa linha, né? Talvez o que eu tô falando é um pouco mais reduzido, mas é mais ou menos nessa linha. E foi legal que você falou que deu assim, opa... Estamos no caminho certo. Não tenho dúvida nenhuma, porque se a pessoa, assim, a gente vê às vezes na faculdade, os professores, né, incentivando a gravar, grave-se tocando, né, e etc. Na pandemia tivemos que fazer isso. Uhum. Mas assim, a gente via como a gente não conseguia fazer isso. Estou falando como coletivo, né? Mas assim, é essencial você... Por exemplo, meu arco ficava torto no violino e eu não entendia por quê. Eu peguei um pedacinho de uma música, Concerto de Mozart, Lá maior, terceiro movimento. Só essas notas. Eu gravei um pedaço maior e falei, epa, tem alguma coisa que está esquisita aqui. Uhum. Aí eu gravei de novo e falei, não, vou ter que reduzir. Eu fui reduzindo até tocar só 4 notinhas. E gravava, e via, e olhava. E quando você olhava, a ponta do arco está fazendo assim. Não, mas aqui não está... Ponto de contato, etc. Meu Deus, eu fiz umas 200 gravações, assim, até acertar aquele... E depois você tem que ter outros pedaços do arco para trabalhar, né? Uhum. Então, assim, eu concordo plenamente. Eu acho que isso não para aí. Uhum. Essa coisa tem que continuar. Se alguém gravar esses 4 pilares essenciais, vai levar isso pro resto da vida. Exatamente. Vai levar para depois se formar, depois do mestrado, depois do doutorado, depois do que quiser. Precisa levar isso daí, é obrigatório. E como que... Então, o senhor é advogado e violinista. Como que o violino apareceu na sua vida? Ótima pergunta. Eu tinha 5 anos de idade, o violino não apareceu na minha vida. Apareceu uma professora de piano em casa. E aí, ela ia lá dar aula pra gente em casa, minha mãe tocava piano, tinha um piano em casa. Que legal. Né? Então ela contratou, eu ia lá, e a minha irmã, eu tinha 5 anos, minha irmã tinha 13, e a minha irmã quis aprender também piano. Foi muito legal. E aí, a importância do ambiente, né? Meu pai me levava pra igreja, da igreja me sentava na frente dos violinos, então eu olhava pra trás e tinha um monte de violino lá. Aí quando chegou com uns 7, 8 anos, eu falei, eu quero aprender violino. Do senhor mesmo? Eu caminhava com a professora de piano, eu estava desenvolvido. Já tinha desenvolvido bem no piano. No violino, assim, foi muito rápido. Eu peguei as coisas, pegava tudo de ouvido. Que música é essa daqui? Não sei qual é. E isso, gente, graças a um elemento: ambiente. Ambiente essencial. Tem uma frase que eu não sei se eu escutei ou se eu comecei a falar, que existem muitas explicações sobre o que é talento, né? Vários filósofos tentaram desvendar esse mistério do talento, dom, como algumas pessoas chamam, vocação, como algumas pessoas chamam. E uma explicação que eu gosto muito é talento é ambiente. Interessante. Talento é ambiente. Como assim talento é ambiente? Claro que tem pessoas que são fora da curva, mas falando das regras, da maioria das pessoas que a gente fala que são talentosas, elas estavam o tempo todo, praticamente desde o nascimento, em um ambiente propício ao florescimento de uma habilidade. Se Mozart tivesse nascido na Antártica, será que a gente conheceria? Exatamente. Ele provavelmente nem ia tocar nada.
Entendeu? Se você tivesse nascido no Brasil, onde a maioria das crianças não tem nem acesso a instrumento. Exatamente. Né? Então, tem uma questão assim, a ambiental. E a importância do pai, da família, né? Exatamente. Porque se meu pai não me levasse para sentar daquele lado lá, ou no ponto estratégico ali, talvez sem saber. De uma forma assim, natural. Eu jamais teria visto ou teria conhecido o instrumento. E aí o senhor tava olhando, a galera com 8 anos falou que queria tocar violino. Queria tocar violino. Comecei, assim, tipo, em 4 meses, 5 meses, já estava fazendo o que eu queria fazer, que era tocar na igreja naquela época, né? Ok. Puf. Porque o piano me deu uma base incrível, né? E aí virou uma sensação da igreja. Um menino de 8 anos tocando violino. Exatamente. Todo mundo... Aí depois eu mudei para Marília. Aí Marília eu tinha 10 anos de idade. 10 e 11. Fiquei 2 anos lá. Aí alguém falou, tem um professor, Nesito, que mora lá no bairro, e eu fiz aula com 1 ano com ele. Aí melhorei minha afinação. Eu lembro que eu não sabia nada de afinação, enfim, né? E aí ele me ajudou muito, mas é aquela coisa de garoto, né? Depois eu vim para São Paulo. E graças à minha avó, ela chegou para meus pais e estava, tá vendo que esse menino gosta de instrumento? Por que não põe no conservatório? Naquela época o conservatório era a sensação, né? Era o único que existia, né? Aí meus pais, né? Aí sim, meus pais me levaram. Você falou um negócio que eu não tinha reparado ainda. O peso que era você fazer um conservatório. Que hoje em dia esse peso quase que não existe. Não existe mais. Por quê? Porque tem tantas boas escolas, bons professores particulares, projetos sociais, às vezes, que o Bacarelli, por exemplo, que consegue fazer um trabalho maravilhoso, que não tem... como não é mais a única opção, que antigamente meio que era a única opção, né? A única opção, exato. E aí, o conservatório é considerado do 1º ao 6º ano um curso livre. O 7º, 8º e o 9º é considerado técnico, mas desde que você esteja no colegial. Ok. Né? Isso da Escola Municipal de Música de São Paulo. Não, isso no Conservatório Paulistano que eu fiz. Conservatório Paulistano, nossa. Não existe mais, né? O Manuel da Fonseca, que era o diretor, ele acabou fechando. Depois da idade dele, tudo, mas assim, com muito carinho, me ensinou a harmonia, a moderna, né? Que legal. Foi muito legal a minha fase lá. E aí eu comecei em 86, eu tinha 14 anos, comecei no Conservatório. Aí disseram assim, ó, o 7º, 8º, 9º, você tem que estar casado colegial. Então eu corri. O professor Takeshi Nisha, né, que fui visitar ele, puxa, ele faleceu há pouco tempo, tinha 94 anos. Caramba. Queria revisitar, mas cheguei atrasado lá. E aí ele falou assim, você sabe mudar de posição? Na hora que eu comecei, né? Eu até sabia, mas falei que não, porque eu queria aprender. E aí eu fiz aquele livro Shinozaki lá. Sim. Comecei no 2-3. 2-3, quase que 6. Tudo num ano só, porque, enfim, eu usei uma mentirinha boa para aprender as coisas. E ele me levou no sul. Nossa, esse menino é rápido, né? Mal sabe que já tinha feito todos esses volumes. E aí eu corri por fora pelo conservatório para tentar entrar no 7º durante o colegial, né? E aí deu certinho, acabou que aconteceu tudo. Me formei, em paralelo eu fazia também aula com o professor Alberto Jafé. Que legal! Mas a aula do Jafé era um mês de conservatório, né? Eu imagino. Alberto Jafé já foi mencionado no podcast aqui pelo professor Bozizio. Ah, que legal! Sabia que o professor Bozizio, um dos starts dele começar a carreira dele de professor aqui no Brasil, foi porque o professor Alberto Jafé passou alguns dos alunos dele para o Bozizio. Ah, olha só! E quem me indicou o Alberto Jafé foi o Cláudio Cruz. Que legal! Que na época eu não sei como eu consegui passar na Orquestra Filarmônica Jovem de São Paulo, lá com o Sigrid e o Cláudio, era um dos... Abel Rocha era um maestro também. E aí o Cláudio falou, você precisa de um professor, eu vou te indicar um. E aí foi aí que eu conheci o Alberto Jafé. E como eram as aulas com o professor Alberto? Não, eram incríveis, porque eu só podia fazer uma por mês, né? Então ele anotava tudo e trabalhou toda a questão dos 6 movimentos básicos. E aí aquelas questão de musicalidade. Quais são os 6 movimentos básicos? Puxa vida, não me faz pergunta difícil. Mas no livro do Flash, ele tem um livro do Urstudian, né? Urstudian, sim. Que trabalha exatamente todos os movimentos básicos, enfim. Cara, Urstudian, procurem imslp.org, tem lá, do Carl Flesch, é um livro de, se eu não me engano, de 21 páginas. Mas é por aí. Uma coisa assim, é pouquinho, ele é curtinho. A maior parte é partitura, então nem tem tanta coisa para ler assim. Porém, entretanto, todavia, o ouro está na parte escrita.
Não na partitura. Leia o que tá escrito lá, porque lá ele explica como fazer. Porque eu já vi um monte de gente estudando o Studian de um jeito que tá na cabeça. Ah, ok. Tá escrito como faz. Leia. Aquilo é maravilhoso. Tem os exercícios... Ó, um dedo em cada corda. Esse pra mim foi um exercício que eu fiz bastante. Um dedo em cada corda preso. Aí você vai com o segundo dedo, terceiro dedo. Todos os dedos sempre presos. Depois só 1 e 3. 2 e 4. 4 e 1. Aí depois 1 e 2 substituindo a corda. 2, 3, a mesma coisa. 3 e 4. Depois 3 e 1. Mudando de lugar. Depois 4 e 2. Depois 4 e 1. E aí inverte a posição dos dedos. Cara, é maravilhoso. Aí depois tem extensão, tem um monte de outras coisas. E eu sei de profissionais que minha professora uma vez comentou comigo que vai para um evento assim, um encontro de festival, escuta profissionais trabalhando todos os studios, faz todas as sequências dos exercícios de lá, porque trabalha aqui e trabalha aqui. Eu acho que basicamente os movimentos básicos do arco é trabalhar cada movimento. Né? Você faz ele meio que separa para você treinar especificamente aquele movimento. Maravilhoso. Sensacional. É maravilhoso. Enfim, ele me ensinou isso, fiz várias peças com ele, e aí depois eu terminei para fazer a faculdade de Direito, e aí o tonto aqui... E por que fazer Direito... Parece que é assim, por que fazer Direito e não fazer violino, pô? Pois é, boa pergunta. Eu não sei também responder essa pergunta direito. Eu já estava tocando violino, já estava tocando em orquestra... Já estava bem encaminhado como professor de violino, tocando violino, por que ir fazer Direito? Isso era 1987. Não existia nem a OSESP do jeito que a gente conhece hoje. Um colega meu que me indicou para ser bolsista lá na Orquestra Sinfônica Jovem do Estado, ele falou que a professora dele mostrou o lerite para ele. Ela tocava na Municipal. Era assim, era uma coisa completamente desvalorizada. Assim, né? E aí, eu não sei, uma soma de coisas, né? E aí, o que me encantava muito era a arte da persuasão. Você defender alguém, defender alguma ideia, defender algum direito, defender algum tipo de coisa. Então, a hora que eu descobri que o direito tinha essa questão, porque eu fiz o técnico também em contabilidade. Ah, ok. O seu colegial técnico que você fez junto com o conservatório era em contabilidade. Em contabilidade, né? Ou seja, eu estava devendo um monte de disciplinas, de biologia, química, física, essas coisas que você aprendia no técnico. Então eu fiz um ano de cursinho no Ângulo, foi assim maravilhoso fazer esse ano de cursinho, porque daí eu entendi um pouco melhor o mundo, né? Física, essas coisas. E aí depois disso tudo, então... E eu estava na orquestra do Sigrid, lá, né? No Conservatório do Brooklyn. E tinha um colega que fazia Direito, estava no 4º ano. Aí cheguei, escuta, qual área do Direito que é mais legal? Aí ele falou assim, tributário. Ele falou, é difícil, mas dá uma grana. A parte do difícil eu achei. A da grana até hoje não achei. Não chegou a parte da grana. A parte da grana não chegou. Por quê? Porque naquela época era plano Collor, tinha uma série de coisas assim, um pouco antes, Bresser, etc. Então tinha muitas questões. Mas, basicamente, ser advogado tributário é proteger os civis do leão. Exato. Proteger o seu bolso do leão. Exatamente. Entendi. Às vezes a legislação está errada. E alguém tem que brigar por isso. Para que você pague apenas o justo. Você tem que ter sustentabilidade, não pagar nem a mais, nem a menos. Então essa é a grande questão. Nossa, vamos conversar depois. Tem dia que eu olho assim e só choro, meu Deus do céu. Isso é bom, é um bom sinal. Cara, e aí você foi fazer... E a sua família teve algum incentivo de você ir fazer alguma outra coisa ou não? Você meio que foi escolhendo por sua conta? Meus pais comentavam, né? Meu pai era contador. Okay. Então daí eu ter feito o técnico de contabilidade, né? Mas daí, às vezes, minha mãe contava, você viu fulano de tal, aquele advogado lá, olha só que interessante. Sabe aqueles recadinhos? Que não precisa falar muito mais, você já saca. Exatamente, né? E foi onde que eu me identifiquei, né? Eu entrei na faculdade e queria comprar livro de persuasão. E aí não achei na faculdade, eu vi que tinha na faculdade de psicologia. Comprei, não li até hoje, eu tentei ler, mas é difícil. Aí eu vi que a minha praia mesmo é dar aula. E sabe a coisa mais legal de tudo?
Quando você está na advocacia, você tem que conversar com quem? Com o seu cliente. Você tem que conversar com a parte contrária. Você tem que conversar com o juiz. Tem que intermediar todo mundo. E onde você aprende a fazer isso? Dando aula de violino para criança. Você tem que conversar com o pai. Tem que conversar com a criança. Com a mãe. E a criança tem que entender o que você está falando. Você tem que acessar como é que ela te entende. Então, é assim, eu vi um cruzamento assim das duas áreas. E antigamente eu ia para o interior da aula. Então eu dava aula em Avaré, em Itaí, Barra Bonita para meus primos, etc. E hoje, muitos deles são advogados. E são meus parceiros de negócios hoje em dia no escritório. Que legal. E violinistas também. E violinistas também. Que doideira! Então, as duas coisas se casam, assim. Eu sou indissociável hoje em dia. O que você gosta mais? Eu amo as duas. O RH, na hora que chega o currículo, ele vê assim, tá, já sei que você fez advocacia, cadê o violino? Violino? Ah, contratado. É incrível, assim, é uma sensação completamente diferente, assim, e você vê que as duas partes caminham junto. Tem coisa que a gente precisa, né, no nosso mundo de professores, de contratos, de uma série de coisas. Então, eu consigo ajudar e apoiar músicos nessa questão, que professores, legal. Escolas, né, olhar para o negócio de um outro ponto de vista, né, do ponto de vista jurídico. Que legal. E no meio disso tudo, veio a ideia de ter a sua própria escola. Como que foi de onde veio a vontade de ter a sua escola de música? Desde o início, de 87, quando eu comecei a dar aula, eu queria ter meu espaço. Então eu criei meu espaço, dava minha aula ali. Começou na sala de casa, na copa de casa, coloquei as cadeirinhas ali, fiz aula de teoria, de violino, etc. Mas aí depois precisamos de um outro espaço, fui para um outro espaço, que era dos meus pais também. Transformei uma sala em escola de música. Então, desde o início, eu sempre quis. E aí eu queria trazer outros professores, porque eu queria ver meus alunos interagindo. Então, o senhor começou na sala de casa, certo? Exatamente. Isso é legal para professores mais jovens que estão ouvindo a gente. Porque às vezes precisa, nossa, tem que alugar um espaço. Gente, às vezes é a sala da sua casa. Às vezes no seu quarto você troca a sua cama por uma cama-sofá, que aí você consegue fazer parecer um escritório na hora que você dobra e arruma. Pronto. Às vezes vai ser o seu quarto. Sem custo. Que ninguém vai saber que é o seu quarto. Às vezes, se você tem uma edícula em casa, pode virar. Qualquer coisa usando da sua criatividade pode virar uma sala de aula. Exato. Sem custo extra. Né? Então, o senhor começou lá, depois conseguiu um outro espaço. Saímos, foi para outro espaço, e aí eu queria dar aula para uma criança de 5 anos. Aí eu fui falar para o professor do conservatório, professor, porque ele se encontrava domingo na casa dele, alguns domingos. E eu me lembro até hoje, vivamente, desses encontros. Eram maravilhosos. Porque a gente tocava dueto, tocava quarteto, tocava com piano, tocava todo mundo junto, assim, era uma significância, assim, incrível pra gente. Eu falei, professor, eu quero dar aula para uma criança de 5 anos. Aí eu falei, tem que ser Suzuki. Já tinham escutado a fala do Suzuki? Eu tinha escutado os alunos dele tocando. Ok. Isso era 84, 84, que era quando o Suzuki não funcionava. Exatamente. Aí, eu peguei o livro e traduzi o que estava na edição Xeon, lá que era japonesa, traduzi para o português o inglês, porque nem inglês eu entendia direito ali, traduzi. O senhor fala japonês? Não. Ah, ok. Como traduziu? Traduzi do inglês pro português. Ah, tá, ok. E aí eu segui a risca o que estava escrito ali. Lá estava escrito. O senhor fez algo que muitos professores demoram para fazer, que é ler o que está escrito no método, né? Eu queria ver como funcionava. Exatamente. Porque assim, o que tem de gente... Vou dar um exemplo que o senhor vai se identificar. Gente que está começando do zero, criança ou adolescente, e que algum professor que não sabe ainda muito bem como usar o método Suzuki está ensinando a criança a ler no método livro 1. Cara, se você está aprendendo o livro 1 pela primeira vez, do zero, lendo, é certeza que o seu professor nem leu o sumário. Porque no sumário está falando que o livro não é para o aluno. Exatamente. Então, aí eu cheguei pro pai e falei, pros pais, falei, quero dar aula pro seu filho, menino de 5 anos. Eu quero usar o método Suzuki, então o primeiro ano eu não vou cobrar. Vou falar com a minha esposa. Né? Eu falei com o pai e ia falar com a esposa. Tá bom, a gente aceita. Fui correr atrás do violino, achei um violino lá no interior. Um violino pequeno. Pequeno. Acabou que era grande demais, teve que trocar depois, porque ele falou, você não falou que tinha 5 anos. 5 anos é uma oitava, dependendo do tamanho da criança e tal.
E aí veio o violino, chegou o menino e o menino começou... Então eu comecei a aplicar o que estava lá. Lá estava escrito que leitura é no livro 3. Então eu meio que me tornei especialista e dar aula de ouvido. Você aprendeu a dar aula ao Suzuki pelo método Suzuki de observação. Exatamente. Exatamente. Né? E aí que foi que eu... E depois eu queria saber. Então eu pesquisava na internet. A internet estava chegando, sabe? E nem tinha... E mesmo que quisesse, nem tinha como você fazer os treinamentos que hoje existem, porque não existia no Brasil ainda. Não existia. E aí você procurava na internet, professores, Suzuki, tal. Você achava na Austrália, achava nos Estados Unidos, um professor que tinha 5, 3 alunos. Não achava nada. No YouTube nem existia, né? Enfim. E aí eu queria entrar, eu descobri a Suzuki Association. Eu entrava no site deles, preenchia um formulário, tinha que imprimir o formulário. Isso já que ano? 87, 88. Ok. Preenchi o já formulário tinha deles. site? Talvez, tinha 90. Enfim, era muito tempo atrás. Tinha um site tão paquidérmico assim, você imprimia um formulário, aí falou, tem que pagar $150. Tá bom, onde que paga? Em dólar? Mas como que eu vou pagar isso? Exato. Tem que ir ao banco. Que banco que paga? Eu nem sabia que banco que ia. Eu fiquei com aquele formulário impresso. Não consegui. Depois alguém, falando com uma amiga de Pompeia, ela falou, eu tenho um amigo que é o Francis, que é de Presidente Prudente, ele conhece uma professora. Foi aí que eu liguei para ele indicou a Shinobi, aí fui lá em 2003, juntei uma caravana de 2 carros e fomos fazer um curso com a Shinobi. Ok. Ela nem era teacher trainer ainda. Era um curso extra, digamos assim, Exato. livre. Sexta noite, sábado e domingo, ficamos com ela. Ela descortinou assim o mundo pra gente. Mostrou vídeos do Japão, de outros lugares, assim. Falou, é isso que a gente quer. Aí só depois, quando ela se tornou teacher trainer, que a gente fez todo o curso, né? Filosofia, 1, 2, 3. Que legal. E depois tivemos que buscar fora, porque não tinha livro 6, 7, 8, 9, 10. Até hoje é difícil. Tipo assim, você vai ter curso livre a partir do livro 3, na verdade, você vai ter uma vez por ano, assim, às vezes. E olhe lá, né? E olhe lá. Não tá tão disponível, né? No Brasil acontecendo. Agora, eu acabei de terminar o meu livro 3 agora, eu demorei pra fazer, na verdade, né? Eu fiz o livro 3, comecei o livro 4 ontem, porque agora dá pra fazer online. Ah, que legal! Você tá fazendo um curso online? Eu tô fazendo online. Ah, que legal. Então, acontece lá na Orlando School of Talent, do Rolando. E aí eu tô fazendo online. Então eu já falei com o Rolando, pra mim eu vou fazer até o 10 agora. Até março eu tenho até março de 2025. Eu tenho os 10 volumes se eu fizer do jeito como tá lá, né? Uau! Então, mas só porque é online, porque se fosse pra fazer presencial, se eu fosse esperar ter aqui, eu não ia ter nunca. Exatamente. Ou eu ia ter que viajar para os lugares para fazer. Agora você imagina, eu, né, naquela situação, né? Eu sou formado em outra área. Tô dando aula, tem uma escola atuante na outra área. Atuante na outra área. Tem uma escola que eu tô de música e os alunos estão avançando. Então, o primeiro curso que eu vou fazer, uma amiga de Brasília falou, tem um curso com o Eduardo Duenha em maio, lá em Buenos Aires, livro 4. Eu queria saber da aula de livro 4. Eu tava assim, como é que dá aula de livro 4? Porque, e você já tinha até o 3? Até o 3. Ok. Isso. Como é que faz o livro 4? Então, foi interessante, porque eu ia... Em maio de um ano, eu dava o livro 4. Em maio do outro ano, o livro 5. Em maio do outro ano, o livro 6. Então, eu fiz um por ano. Foram 10 anos para fazer os 10 volumes, mais ou menos. Mais ou menos, exatamente. E para mim foi ótimo, por quê? Porque você estava longe da academia, né? Você não estava estudando violino. E aí você precisava, então, eu tinha um ano para preparar o livro inteiro, para decorar. Eu decorei todos os livros, praticamente. Todas as músicas. Por quê? E eu fiz o que ele pede para fazer. Escuta. Então, no livro 7 tem uma partitura, tem uma música de uma... Só tem 5 coxias, eu esqueci o nome dela. Da época do Barroco. Só tem 5 coxias. E eu escutava 3 meses só escutando. Um dia eu comecei a tocar olhando a partitura, eu falei, peraí, eu acho que eu sei. Fechei a partitura, gravei. Fui terminar na última nota. Bravo. Como assim? A importância de você ouvir, você colocar no seu ambiente, não importa a sua idade. Tá? Você está avançado, você está no começo, está no meio, não interessa. Põe para ouvir a gravação e aí você, de repente, aquilo brota dos seus dedos, porque sai da alma, né? Sai lá de dentro. Cara, que maravilhoso, que maravilhoso. Quando você estava fazendo o livro 4, você já tinha alunos no livro 4? Já, tinha aluno no livro 6. Já tinha dado. Tá igual eu, então. Tinha aluno no livro 8, assim. No passado que eu dei aula, né? O Ivan, lá de Salvador.
o Ivan de Salvador, professor de violino, ele começou a trabalhar comigo com 5 anos. Ele foi o garoto que eu falei, quero testar. Caramba, que legal. E ele tinha ido até o livro 6, depois ele mudou para Salvador, né? A mãe dele se separou do pai, ele foi para Salvador. A vantagem de hoje em dia é que, assim, ainda que a pessoa não... É bom ter os cursos oficiais, claro, ninguém tá falando que não, é excelente ter. Mas pelo menos você não fica 100% perdido, porque tem tanta informação na internet sobre como... No próprio site da associação, tem tantos artigos sobre como trabalhar cada coisa, sobre como fazer cada coisa, que você pelo menos tem uma ideia de como é. Claro que o curso te dá uma profundidade um pouco maior, mas hoje em dia, perdido, você não fica. Sem dúvida. Se você souber sair do pique e olhar, né? E procurar o que está acontecendo. Exatamente. É que é tanta informação que às vezes você precisa de uma orientação, né? Você tem um mentor que te diga, olha, vai por aqui é um caminho, aqui é outro caminho, te facilita a vida. Né? E como é o seu processo, por exemplo, de chamar a galera para ir trabalhar na sua escola? É por necessidade. Então, por exemplo, digamos que você... Mas eu digo assim, eles têm que ter o curso Suzuki... Obrigatoriamente. Isso. Mas ainda assim, quando chega para dar aula na escola, tem alguma adaptação? Ó, aqui, determinadas coisas nós fazemos de determinados jeitos. Isso. Então, a gente tem que ter uma conversa, acompanhando o professor. Né? Então, por exemplo, vai começar um professor de violão na escola... E a gente quer, então a gente tem uma conversa com o professor para entender um pouco o perfil dele, o quanto ele é engajado, o quanto ele está engajado com a metodologia, com a filosofia Suzuki. Né? E aí ele eventualmente mostra um vídeo de uma aula que tenha, né? Para a gente identificar, a gente conversar, ver se a conversa flui, como é que é. E aí as aulas são gravadas. E aí a gente, então, observa as aulas, conversa com o professor. A gente faz aquele curso de estratégia de ensino, mas é uma coisa assim mais de troca de informações, né? Às vezes a gente aprende muito com algum detalhe. Observando, exatamente. Outro, ele está pensando, falando, queria uma ajuda para isso daqui, para esse detalhe. Então a gente tem que estar, assim, constantemente no processo de formação. De time, de equipe, né? Tem muitos professores que já estão com a gente tanto tempo que... Agora eu tô lembrando, o primeiro curso Suzuki que eu fiz foi na sua escola Suzuki. Filosofia, né? Filosofia. Você entrevistou a Shinobu logo na sequência. Lá mesmo. Lá mesmo. Tem aqui no canal uma entrevista com a professora Shinobu, que é a primeira teacher trainer de violino, né, no Brasil. E talvez a primeira de qualquer instrumento, na verdade. Eu não sei. É a primeira teacher trainer. E... Essa entrevista foi gravada na escola Suzuki do professor Marcos. E logo em seguida de eu ter feito meu curso de filosofia. Isso foi... eu não sei que ano que foi. Foi 2018? Janeiro de 2018 ou 2019? Né? Não, foi em janeiro de 2018. Janeiro de 2018. Olha. Caramba. Que doideira. Inclusive, temos que mandar mensagem para o professor Shinobu, né? Para vir aqui agora no podcast. É verdade. Agora você tá todo aparelhado aqui diferente. Agora a gente tá... Tô até arrumadinho. Até tomo banho agora para receber os convidados. E, cara, em nenhum momento passou ou passa pela sua cabeça, por exemplo, só dedicar ao violino, só dedicar à advocacia? É impossível, Jean. É impossível. Assim, as duas coisas estão... coexistindo. Eu não consigo viver sem uma das duas. Eu costumo dizer até para os meus clientes, quando eu vou visitar uma pessoa pela primeira vez, que ele não me conhece, eu preciso me apresentar para ele. Então eu digo, olha, tem duas coisas que eu amo de paixão, além de família. É o direito que você faz mestrado, doutorado, você aprende a pesquisar, então isso é bacana. E a música, que eu faço desde 5 anos de idade, ou desde antes de nascer, porque minha mãe já tocava piano, né? Então são coisas assim, inseparáveis. Não dá para eu falar, vou ver só disso, vou ver só daquilo. É impossível. Porque o direito, você acaba assim, pensando mais filosoficamente, mais autenticamente o direito, você começa a entender melhor ele. Você começa a entender melhor as estratégias. Como proteger um determinado negócio, como proteger um determinado assunto, como proteger... Porque, no fundo, você está lidando com segurança da pessoa, com liberdade da pessoa, propriedade, né? Você está ligando com esses temas, assim, que são caros para as pessoas. Né? E a pessoa tem que sentir confiança, tem que sentir tranquilidade, tem que estar... Ok, tive a minha melhor defesa... Pensar, alguém pensou em mim, alguém está olhando no meu olho, alguém está entendendo o que eu estou precisando, qual é a minha angústia, e está resolvendo isso. Né? Então, é impossível hoje em dia viver
sem a música e o direito. Cara, que legal. E quais... Tem o Centro Suzuki hoje que você falou... Desculpa, a Escola Suzuki, que é o... Que agora todas as aulas são coletivas. Aula de violino. Não são as aulas todas, de violino. as minhas. As suas aulas de violino? As minhas. Outros professores, alguns alunos preferiram o formato individual, então eles continuam com o formato individual. E como que foi a conversa pra galera fazer o coletivo? Quem já era aluno antes? Ou é só bem gente nova que entrou depois? Alguns pais, né, já vinham conversando, Marcos, olha, eu tô sentindo falta de alguma coisa assim, assado. Eu falei, fica tranquila. Porque a partir do segundo semestre, isso no primeiro semestre do ano passado, a gente vai começar um novo formato. Então, durante a pandemia, eu comecei a fazer esse movimento total em julho. E aí, a gente começou a dar aula. Então, muitos pais estavam com aquela ideia, aquele formato antigo na cabeça, né? Uhum. Lembra até a época dos reis, né? Na monarquia, o rei contratava um professor para o seu filho, o príncipe fulano de tal, né? Só que aí em julho eu comecei uma experiência de 1 mês, 2 meses, aí eu transformei a semestral. E aí eu percebi que eu saía da aula completamente outro, diferente. E eu comecei a perceber que os alunos também. A evolução que eles tinham é uma coisa inexplicável. Aí eu comecei a notar isso, e aí no fim do ano eu tomei uma decisão. Eu falei, eu não dou mais aula individual, é coletivo. E tá tudo bem, pais. Se vocês preferirem o outro tradicional... Vai ter outro professor. Vai ter outro professor. Então, uma parte veio, uma pequena parte ficou do outro formato. Mas daí começou a evoluir. E, por exemplo, o que aconteceu nesse formato coletivo desse ano? Eu percebi que eu precisava de alguns resultados diferentes. Então, a aula que era meia hora com o professor, ela passou a ser de 1 hora coletiva. O aprendizado continua individual, mas ele é feito de forma coletiva. E aí, depois dessa 1 hora, o aluno sai da aula de violino e continua música de câmara com piano, mais 30 minutos. Preparando as peças, deixando todas prontas... para performance. Isso, piano e os alunos coletivos tocando junto a peça inteira. Exato. Aí tem um professor da escola, que é o professor de piano, e ele começou então, eu conversei com ele, ele começou então a coordenar essa parte. Então os alunos vão fazer as 2 aulas, né? De 1 hora com violino e a outra meia hora também com violino, mas trabalhando outros aspectos, né? De musicalidade, de juntar, de timbrar. Exatamente. Então aí isso... Aí eu comecei a perceber que o resultado começou a melhorar ainda mais. Né? Fora as aulas que o Zé Márcio, né? Assim, amigo pessoal, afim, a gente foi agora para Louisville, né? Para a conferência? Para conferência. Legal. E a gente conversava a todo momento assim, sobre as aulas coletivas, né? O que foi mais um aprendizado incrível para mim, enfim, trocar figurinhas, assim... com ele durante a viagem, assim, né? Sobre as questões, aprimoramentos, etc. Né? Então, aí, com isso... E uma professora que começou a dar aula com a gente, dava aula em coletivo heterogêneo. Ou seja, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, tudo na mesma sala, que eu ainda não assumi essa... aí é outra coisa. eu ainda não tive essa coragem, né? Mas ela falou, Marcos, por que você não traz os pais? Ana Iris é o nome dessa professora. Falei, que ideia boa. Pais, vamos lá, gratuitamente vocês fazem o primeiro curso junto com a gente. Teve pai que comprou o violino. E o feedback que comecei a receber... O que seria o primeiro curso? O primeiro curso é de entrada. Né? O curso de... Porque daí tem a classe das 10, por exemplo, no sábado, é de iniciantes. Então, do 0 até a estrelinha. Ok. A classe 2 vai da estrelinha até os minuetos, né, que começa às 11. Depois dos minuetos em diante, livro 2, é classe da meio-dia. Esse do 0 à estrelinha para os pais era gratuito? Ok. Exato. E aí o que aconteceu? Um pai me deu uma notícia incrível. Ele disse que ele começou a estudar em casa. E o filho, que não estudava quase todo dia, né? Estudava sentado, sei lá.
De repente viu o pai. A criança imita a família. Ela pegava o violino e ia lá e tocava também. Enfim, então mudou o ambiente. Uhum. Uma mãe levou o violino para casa também. Marcos, cadê o violino? Preciso de um violino e tal. Tinha um violino na escola, a gente emprestou para ela. Ela tá fazendo lá, tá se preparando. Enfim, começou um movimento muito bacana, assim, de envolvimento diferente dos pais. Uhum. Né? Até tem pai que tinha um sonho antigo de tocar, quando era... E aí tava tentando realizar no filho, aí você falou, não, agora vai ser gratuito pro pai. Exatamente. Então ele tem a experiência, né? Os pais têm a experiência de junto com o filho tocar. Então vai praticar em casa, já sabe qual é o roteiro que tem que fazer, já sabe o que precisa trabalhar, e os pais... Opa, desculpa. Esse é o nosso alarme dele. E aí acaba aumentando a qualidade da prática em casa, porque agora o pai sabe com mais propriedade ainda como precisa praticar. Exatamente. E como ajudar o filho. Né? E o pai tá lá, né? Arrumando o polegar, o midinho, etc. Né? Enfim. E como foi iniciar uma graduação em violino depois de já ser doutor em uma área? Foi incrível. Você sabe que eu não me senti com 47 anos na faculdade? Parecia que eu tinha uns 20 e poucos. Caramba! Porque a classe foi uma classe muito acolhedora, assim, sabe? A professora também, né? Uma classe de violino geral, eu não sei quantos alunos são no caso da professora Tokeshi, mas geralmente uma classe de violino tem entre 6 e 12 alunos de instrumento. Tinha né? uns 15, 16. Assim, bastante? Caramba! De todos os anos, né? Assim, contando todos os anos. Todos os anos. Caramba. E aí você conseguia conviver com todo mundo? Consegui conviver com todo mundo. De vez em quando tomava os cafés. O que eu aprendi nos cafés? É sempre... A galera acha que o aprendizado na sala de aula é sempre no café. No almoço, no jantar. Exatamente. As melhores trocas acontecem ali. E você conseguiu eliminar alguma coisa por conta de experiência, não? Até tentei. Ok. Mas a norma era muito rígida. Não dá pra você fazer uma prova. É porque hoje em dia eu fico pensando, né? Tipo... Eu não tenho nenhuma formação acadêmica em música, né? Em nada, na verdade. Então, eu fiz o caminho de aula particular, de conservatório, fiz EMESP, fiz cursos extracurriculares na Juilliard, no Novo México, no Mississippi, não sei o que, mas todas as coisas livres, cursos livres, né? E claro que tem uma vontade minha por uma questão... Muito por uma questão de realização pessoal. Acho que todo mundo sente essa vontade, ter um grau acadêmico e tal. Só que na hora que eu começo a pensar que eu vou ter que fazer um monte de coisa que, pra mim, hoje, não faz o menor sentido mais fazer. Aula de coral. O que acontece? Fazer a teoria básica. Ai, meu Deus. Me dá uma prova. Me dá a prova do final do quarto ano. Me dá a prova. Que eu faço aqui pra você. Tipo, exato. Então... O que aconteceu? Como é que eu resolvi fazer a faculdade? Né? Qual foi a deixa final? Em 2019, julho, eu fui dar aula no Retiro Suzuki. Feito lá pelo Centro Suzuki de Campinas, Shinobu, Fábio. E nesse retiro, quem estava? A professora Tokeshi. A professora Luciane Sayuri. Ok. Da USP, de piano. Porque o filho dela, Tomás, estava fazendo aulas de violino, né? E aí, na volta, eu voltei com elas. Eu peguei a carona com eles, né? Com os pais e a família. Eu falei, queria muito fazer faculdade, mas não tem esse tempo. Ela falou que nada. É super tranquilo. As matérias teóricas, tal, não tem muita grade lá, é tranquilo. Você pode fazer, na USP é fácil e tal. Depois ela reconheceu que ela deu uma mentidinha, assim. Né? Só pra dar um incentivo, né? Mas, na realidade, ela não mentiu, sabe por quê? Porque depois começou a pandemia. E aí você pôde fazer em casa. Eu tive 2 ou 3 aulas presenciais e depois o resto foi tudo... Eu perdi o timing. Se tivesse dado tudo comigo... Tô brincando. mas de verdade, eu acho que, assim, quem tiver interesse né, em fazer e tiver condições de passar no vestibular, né? Claro. Seus ouvintes, enfim, é tranquilo. As aulas são só pela manhã, tem uma outra aula à tarde, não vai ocupar muito seu espaço. Nós pegamos uma universidade pública, super tranquila, e aí só depende de você mesmo, durante o curso, né? Valorizar aquelas disciplinas, o que você pretende mesmo fazer, interagir com os professores. Eu acho que o mais legal é essa interação. É a interação, com certeza.
E a professora Eliane Tokeshi, eu aprendi que é Tokeshi. E não é Tokeshi. Tokeshi? Tokeshi, exatamente. Caramba, eu falei errado minha vida inteira. Todo mundo fala. Eu descobri que ela, assim, a escola que ela tem é uma escola maravilhosa. De aprendizado, desde produção de som e etc. Né? Então, e ela foi assim praticamente minha tutora a faculdade inteira, estava ali aprendendo uma coisa, outra, me ajudou a trocar de violino, né? Enfim, todas as vezes que eu precisei, e me orientou no TCC de um jeito que eu nunca tinha visto antes na Ela vida. foi sua orientadora também? Foi minha orientadora. Eu nunca tive essa orientação que eu tive com ela. Entendeu? A gente ia para lá e em frente, ela analisava assim, cada pedacinho do TCC, assim, ela olhava com lupa, assim, sabe? Assim, tivemos lá. Então, no TCC tem muito do olhar dela, assim, das críticas, assim, e aí que a gente conseguiu construir. Ia ficar grande, diminuiu, assim. O último capítulo é muito legal, porque eu falei das 14 etapas, né, do Zabala. E eu falei, bom, eu preciso desenvolver isso no lugar. Falei, já sei, vamos falar de Mozart 5. Uma única competência. Escolha do dedilhado de um pedacinho de 3 compassos. Só até aí. Como escolher um dedilhado? E aí eu apliquei as 14 etapas. No terceiro capítulo, então, um dia eu vou transformar no livro, a hora que estiver pronto. Assim, eu apliquei as 14 etapas na descoberta. E o que eu descobri de dedilhados? Eu vi do Joachim, de um monte de gente na pesquisa, porque você é obrigado, numa das etapas, a fazer pesquisa. Então, eu pesquisei YouTube, pesquisei partituras, assim. Foi, assim, um aprendizado maravilhoso. E tudo para falar de 3 compassos. E só de dedilhado, que na realidade você não fala só de dedilhado. Vai falar de timbre, vai falar de música, vai falar de anatomia. Tipo, qual o tamanho da mão que vai fazer esse dedilhado? Exatamente. Então, você mostra assim para o aluno, que é o segundo passo, mostrar motivação pela realidade, mostrar como a realidade é complexa. Falei, eu vou fazer para minha mão, não vou fazer para a mão de todo mundo. Para essa anatomia, eu vou fazer, assim, não vou fazer outras coisas, eu só vou mexer nisso. E mesmo assim te dá uma quantidade enorme de coisas para você escrever, né? Consegui me concentrar ali no tamanho que tinha que ser. Ficou ali e assim, a professora teve um papel essencial no meu TCC. Que maravilhoso. E, cara, me conta uma coisa. Você lembra como você conheceu o violino didático? E qual foi a sua primeira impressão do que era o projeto? Olha, eu conheci você, né? Primeiro eu não conheci o violino didático, conheci o Jean de Oliveira. Ah, maravilhoso. É melhor assim, é mais fácil assim. Que foi naquele curso de filosofia Suzuki. Falou, oi, tudo bem? Você se apresentou. É tão legal isso. As pessoas vão fazer o curso. Fala, oi, eu sou fulano de tal, tudo bem, muito prazer, né? Porque tem gente que vai caladinho, fazendo coisa e volta. Não, seja autêntico, né? É uma coisa maravilhosa isso. Você ser quem você é e tal. E aí foi lá que eu conheci você. E aí você me disse como você fazia com as aulas, maravilhoso e tal. Então, a primeira impressão que eu vi, esse cara é avançado, hein? Dá aula online, assim, e tal, né? Ok. Aí depois... No curso do ED que nós fizemos, né? Como em 2020. 2020, janeiro. Você levou uma aula sua. Aí eu falei, uau! Esse é o aluno dele, aluna, enfim, quem você mostrou lá. Aí eu falei, pô, legal, acho que isso funciona, né? Aí depois começou a pandemia, eu falei, o Jean tava certo. Vou ter que copiar o que ele tá fazendo aqui. Pelo menos a parte tecnológica, né? De como fazer as coisas. Assisti alguns vídeos seus mostrando algumas coisas de Zoom, de não sei o que, etc. Assim, enfim. E como que foi esse período da pandemia para você? Dar aula remoto? Você tava já razoavelmente preparado para isso, assim? Não tinha nada. Tive que começar do zero. Mas foi incrível a pandemia para a escola, porque daí despertou uma outra coisa em mim. Incrível no sentido de avanço. É que tem gente que às vezes não entende. Nenhuma pandemia é incrível. Mas no sentido de obrigou a gente a fazer coisas diferentes. Exato. Então eu comecei a acordar todo dia para fazer uma reunião às 7h30 da manhã com a minha assistente da escola de música.
Reformular site, fazer tudo. Mas todo dia, rotina é essencial para aprender violino e para cuidar de qualquer coisa. Aí você admira, o número de alunos da escola durante a pandemia dobrou. O nosso maior crescimento foi durante a pandemia. Então, eu escutei muita gente falando o contrário, que houve perdas, etc. Teve um ou outro, acho que dois alunos que perderam, que não se ambientaram, mas a idade deles também não permitia muito. Teve crianças também que os pais não conseguiam, bebezinhos da classe bebês. Mas nós falamos assim, por quê? Porque a gente começou a fazer um trabalho de formiguinha, que tem alunos que começaram... Hoje tem um aluno que mora em Coxim, Mato Grosso do Sul, que é meu aluno até hoje, começou naquela época lá. Porque de começar a aceitar alunos que não eram da região onde vocês atendem ali. Exatamente. E que são alunos... Eles são alunos da Escola Suzuki? São. Até hoje. Que maravilhoso. Então, eles estão incluídos no coletivo. Estão fazendo um trabalho lindo, maravilhoso. Em 6 anos lá, tocando coisas incríveis. O livro 2, assim. Mas aí eles fazem aula coletiva junto com os alunos que estão presenciais lá? É híbrido, acaba sendo híbrido. Os que moram perto vão presencialmente para fazer... Exato. Ah, tá. Ok, entendi. Isso. E eles participam pelo Zoom, com o aprendizado que a gente teve durante a pandemia. Que legal. Caramba, que maravilhoso, então, cara. Foi assim que eu te conheci, entendeu? Assim, eu falei... Os professores que fizeram o curso junto com o Gian, aquele curso que a gente fez lá... Agora estão percebendo, valorizando mais aquilo lá, enfim, do que a gente já tinha valorizado na época. Enfim. E foi quase que em sequência, na verdade, né? Porque em 2020, isso foi em janeiro de 2020, a pandemia estourou no final de março de 2020. 14 de março. Então. Não deu nem um mês e meio, assim, a gente já estava em casa falando, o Gian estava certo. Caramba, nossa. E se você pudesse indicar uma pessoa para estar aqui conversando com a gente em algum momento nesse podcast, que nome você indicaria? Uau, que pergunta difícil. Tem tanta gente boa por aí, né? Muita gente boa. Teve gente que falou pra gente, nossa, vocês vão fazer só com violinistas ou pessoas de alguma forma ligadas ao violino didático. Não vai dar nem 30 episódios. Mas, pô, a gente já tem mais de 50 episódios já. É verdade, tem muita gente boa. Tem muita gente. A Eliane Tokeshi já veio? Ainda não. Olha aí. Ainda não. Professora Eliane Tokeshi, queremos a senhora aqui. Vai ser um prazer inenarrável se ela aceitar. Nossa, o que ela tem de história é incrível. Que legal. Inclusive, se quiser ajudar a fazer a ponte de alguma forma, a professora... Por que não? Maravilhoso. Como que as pessoas conseguem achar você ou a Escola Suzuki nas redes sociais? No Instagram, Escola de Música Suzuki SP. Escola de Música Suzuki SP. E o meu perfil é marcos.ozaki.violino. Ozaki é O-S-A-K-I. E se você é em São Paulo, mora na região da escola, você já conhece agora uma escola maravilhosa para você ir lá fazer aula. Olímpia, seja bem-vindo. Foi um prazer inenarrável recebê-lo, professor. Agradeço. Se você gostou, deixa o seu joinha, ativa as notificações, se inscreve no canal, 5 estrelas no Spotify. Um abração e até mais. Tchau.